Estamos de volta. Antes de ir para o intervalo, a gente chamou a Giovana, né, para justamente chamar o intervalo. Mas quem apareceu, na verdade, foi o Samuel, esse garotão aí, ó, de Caldas Novas, lá no sul do estado, para fazer essa correção aí e para registrar a participação do Samuel, então. E olha, o incêndio, mudando de assunto agora, a gente está acompanhando esse problema no Cerrado nessa época do ano. Está demais mesmo, os focos de incêndios estão aumentando bastante e as chamas atingiram a região ali do Morro do Frota, em Pirenópolis. O Bruno Mendes está ao vivo de Anápolis com as informações. Já se sabe, Bruno, qual que foi a área atingida, hein? Oi, Luciano, mais uma vez, boa tarde para você, para quem nos acompanha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelo fogo já se aproxima de 50 hectares, o que equivale a algo em torno de 50 campos de futebol. Imagine só, uma área bem grande e os desafios para os bombeiros que continuam por lá atuando no combate a esse incêndio são grandes. A nossa produção conversou com as equipes que estão trabalhando lá. São 13 bombeiros divididos em 3 equipes, trabalhando desde a noite passada, quando o fogo começou. Eles contaram para a gente que a massa de vegetação está muito grande. O que é isso? Significa que o capim cresceu muito com as chuvas que foram mais longas na temporada passada, e então isso acaba alimentando em muito as chamas. Além disso, a baixa umidade, esse calorão e os ventos atrapalham em muito o trabalho. Então já são mais de 12 horas de combate ao incêndio, a esse fogo ali na região do Morro do Frota. É um ponto turístico que está bem perto da cidade de Pirenópolis, é um local que atrai muitos turistas. De lá, a vista para a cidade de Pirenópolis é muito linda e, inclusive, também nesse morro é onde estão algumas torres retransmissoras de sinal, torres de rádio, de celular e também de televisão. E a área ainda é uma área de preservação ambiental, o que reflete todo o empenho dos bombeiros para acabar com o fogo naquela região. A gente continua acompanhando e todos os detalhes sobre esse trabalho, o nosso telespectador vai acompanhar aqui na TV Anhanguera ao longo das programações dos nossos telejornais. Luciano. Bruno, como a gente tem, já te agradecendo, como a gente tem acompanhado também em outras regiões, viu? Inclusive, eu queria falar de Chapadão do Céu, porque lá já sofreu bastante com os incêndios esse ano e tem novos focos surgindo por lá. E aí a Tássia Fernandes está chegando aqui também com os detalhes desse combate. Como é que está a situação por lá, Tássia? Pois é, Luciana, situação bem complicada por conta da grande quantidade de focos de queimadas registrados em Chapadão do Céu ontem. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, pelo menos 4 fazendas foram atingidas pelas chamas. Os produtores ali da região gravaram vários vídeos, as imagens são impressionantes. E os produtores que gravaram esses vídeos, eles disseram que pelo menos 4.000 hectares foram atingidos, entre palhada de milho, uma área também de canavial, né, plantada aí cultivada com cana de açúcar, e até mesmo um algodão que havia sido colhido. Esses fardos de algodão acabaram sendo atingidos pelo fogo. A nossa equipe conversou com o produtor, dono desse algodão. Ele disse que o prejuízo já é calculado em torno aí de 5 milhões de reais. Ele disse que o pessoal, os funcionários ali estão ajudando a combater essas chamas. Hoje de manhã o fogo acabou se espalhando para o campo de algodão. Diz que pelo menos 30 máquinas estão trabalhando ali nesse combate, os pulverizadores, o pessoal também com caminhões-pipa para tentar combater esse incêndio ali em Chapadão do Céu, mais ou menos na divisa de Goiás com Mato Grosso, né? As fazendas atingidas ficam ali nessa área. Aqui em Goiás, neste ano, já são 982 registros de queimadas em todo o estado, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros. Fogo que atingiu também outros municípios aqui da região, né? Ontem teve queimada também numa usina que fica em Mineiros. Uma turbina começou a pegar fogo ali nessa usina de Mineiros. Foi preciso chamar a equipe do Corpo de Bombeiros e também a brigada de incêndio da usina para poder fazer o controle dessas chamas. Esse trabalho durou aí pelo menos 1 hora. Um caminhão que transportava algodão também acabou pegando fogo na BR-364 entre Jataí e Mineiros. O fogo começou na carga e acabou se espalhando pela vegetação ali às margens da rodovia da BR-364.
teve queimada também no município de Doverlândia, ali perto da GO 194. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, ali em Doverlândia, os militares precisaram percorrer 40 quilômetros para ir combatendo esses focos de incêndio, mais de 1.200 hectares atingidos pelo fogo. E teve queimada também aqui em Jataí, numa fazenda que fica próxima ali às margens da BR-364, pelo menos 300 hectares consumidos pelo fogo. Nessa fazenda aqui de Jataí, o trabalho para controlar as chamas durou aí em torno de 3 horas. E além da equipe do Corpo de Bombeiros, o pessoal também contou com o apoio da Brigada Aérea de Incêndio. E o risco continua alto por conta da temperatura alta, umidade relativa do ar baixa e vento forte, né, Luciano, que acaba contribuindo para que as chamas se espalhem e acabem atingindo áreas muito grandes. Volto com você. Pois é, e todos esses processos aí têm que ser investigados, né? Todas essas ações aí têm que ser investigadas para saber realmente o que aconteceu. Prejuízo muito grande, imagens impressionantes aí do tamanho dessas áreas destruídas, né, Tássia? Obrigado. E olha, no sudoeste também, em Santa Helena, uma grande queimada atingiu diversas áreas de lavoura lá na cidade. O fogo se estendeu por um canavial, passando por uma palhada de milho e aí foi para a área de pastagem. Ainda não se sabe por onde o fogo teria começado. Foram cerca de 3 horas para combater as chamas. Essa operação envolveu bombeiros, 2 aviões também de uma brigada aérea e caminhões-pipa. Ventava muito no momento do incêndio. Bom, felizmente ninguém ficou ferido, mas vale lembrar aí que estamos há quase 3 meses sem chuva em todo o estado. A região sudoeste se destaca com esse registro de, até agora, 163 focos de queimadas. Isso só nos primeiros 16 dias, viu, do mês de agosto, contra 57 em 2019, ou seja, está muito maior, né, esse ano. Representa um aumento de 186% de focos de queimada. E a gente sempre mostra aqui no Jornal Anhanguera como os traficantes estão ficando cada vez mais criativos. Criativo não é bem a palavra, acho que não é a mais apropriada, porque criatividade pressupõe uma boa ideia, uma ideia que vai ser utilizada para o bem. Na verdade, eles estão ficando cada vez mais cara de pau mesmo, né? Veja onde a polícia encontrou droga dessa vez. 16 tabletes de pasta base de cocaína estavam escondidos dentro do tanque de combustível de um carro. Isso mesmo, o veículo foi abordado aí na barreira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, em Anápolis. E durante a revista, os policiais suspeitaram do nervosismo do motorista, acabaram achando a droga escondida lá dentro do tanque. Um homem de 30 anos disse que alugou o carro e que não sabia de nada. Ele contou que vinha de Mato Grosso do Sul, iria visitar o irmão em Alexânia, no entorno do Distrito Federal. Bom, apesar de dar essa explicação, o motorista foi preso em flagrante, sim, e foi autuado na delegacia. Fiscalização de rotina em Campos Belos, que fica na região da Chapada dos Veadeiros. O caso foi levado para a delegacia da cidade por telefone. O delegado Carlos Eduardo da Cruz disse que foi aberto um inquérito para investigar a conduta desse motorista pelo seguinte: ele tem registro no Exército Brasileiro para transportar explosivos, mas para isso ele tem que ter nas mãos uma guia com o local de armazenamento e o local de destino desse material. Mas ele não tinha nada disso no momento da apreensão. Por esse motivo, ele foi liberado para responder à investigação e os explosivos, então, foram apreendidos. Viu, Luciano? É com você. E continuamos acompanhando, né, Danilo? Obrigado, viu? Bom trabalho. Outra operação, cerca de 1 tonelada de doces foi apreendida em Anápolis por policiais da Delegacia do Consumidor. Por que teve essa apreensão? Os doces eram produzidos de forma irregular, sem condições nenhuma de higiene. Até a operação, Gabriel Garcia, boa tarde para você, ganhou o nome de doce sujo, né? Complicado, né, Luciano? E perigoso para os consumidores. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente pelo interior do estado. Os policiais da delegacia que ajuda e defende o consumidor, com apoio da Agrodefesa, foram até essa empresa em Anápolis e viram aquelas condições precárias em que esses doces estavam sendo produzidos e por isso acabaram então multando e autuando o proprietário dessa empresa por crime de relações contra o consumo. E o que eles constataram lá?
O pessoal da Agrodefesa disse que eles já tinham notificado esse empresário, esse proprietário da empresa, porque eles encontraram uma produção suja, que o local está em obras. E mesmo com toda aquela sujeira e bagunça da obra, o empresário continuava produzindo esses doces que eram vendidos em supermercados da região de Anápolis. Eles orientaram, notificaram esse proprietário, mas eles conseguiram perceber que a empresa continuava produzindo esses doces mesmo no meio de toda aquela sujeira. E aí precisaram chamar então a Polícia Civil, que foi até o local, cumpriu mandados, multou, notificou essa empresa e eles confessaram ainda que mesmo depois da Agrodefesa ter ido lá, conversado com eles, eles continuaram produzindo esses doces e continuaram colocando esses doces à venda, assumindo esse risco dos consumidores acabar comprando e ingerindo esses doces que eram produzidos no meio de toda essa sujeira. Então agora esse proprietário foi notificado, foi multado e pode responder aí por esse crime vai responder por esse crime de relações contra o consumo e tem até 5 anos de pena. E fica o alerta para todos os consumidores, Luciano, que ao desconfiar de alguma situação, ou você que mora perto de uma empresa, de alguma indústria que está produzindo em situações precárias, precisa avisar a Delegacia de Proteção ao Consumidor, o próprio PROCON, para essas situações serem averiguadas de perto, porque quem compra acaba assumindo esse risco também, né, de estar consumindo um produto vencido ou produzido fora das condições legais. É com você aí no estúdio. Meu Deus, que sujeira, hein, Gabriel? Obrigado, viu? Bom trabalho. Roda a vinheta, diretor. Moradores de um bairro de Itumbiara estão reclamando da poeira gerada numa avenida não pavimentada, não tem asfalto, né? Eles compraram as casas de uma construtora, só que a infraestrutura do local não foi finalizada. Quando passa um carro, levanta poeira. E aí não tem jeito, a sujeira vai toda para as casas. Quem mora no Residencial Europa, em Itumbiara, teve de se acostumar a viver com tanta poeira. Segundo eles, a construtora vendeu as casas nessas condições. O problema é a avenida lateral, que não foi pavimentada. E ela é bem movimentada. Seu Francisco praticamente todos os dias tem de jogar água na calçada, um gasto a mais para o morador. Aqui você não tem sossego, você lava os trem, dentro de meia hora já está tudo sujo. Roupa no arame, você lava a roupa, daí a pouquinho você vai recolher, já está tudo vermelha de poeira, que essa terra é vermelha. Essa outra moradora que tem problemas respiratórios vê a situação piorar com tanta poeira. E eu que já estou com meus 85 anos, aí eu já tenho dificuldade, né, da idade. E ainda veio a falta de ar, né? E com a poeira fica pior ainda. Esse carro está aqui na garagem há apenas 2 dias. E com tanta poeira, olha só a situação. O veículo parece até que foi usado no campo. Nas casas, as janelas precisam ficar assim, fechadas. O Adilson está preocupado porque a filha recém-nascida tá para ter alta do hospital. Tenho certeza que vai estar sofrendo, as bebezinhas estão sofrendo com essa poeira. Eu não sei qual o projeto, qual que é a responsabilidade, se é da prefeitura, se é do condomínio, para estar providenciando isso aí, esse asfalto. Fala que tem um projeto para asfalto aí, mas não sabe quando. Quem mora aqui também reclama do abastecimento de água. Embora uma caixa da Saneago fique ao lado, os moradores alegam que na maior parte do dia falta água na região. E todo dia aqui falta água. Mas é nós que pagamos os impostos aqui em dia, né? Com certeza. Tem que estar cobrando, né? Sobre a falta de abastecimento de água, a Saneago disse o seguinte, que existe um projeto de ampliação no abastecimento da região que ainda está em processo de licitação. Ou seja, ainda não tem prazo aí para terminar, porque ainda está fazendo essa concorrência pública para saber quais empresas vão ser escolhidas e vão vencer para fazer o contrato. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Itumbiara sobre a falta de asfalto. Eles disseram o seguinte, que já existe o convênio para a pavimentação da avenida. O dinheiro já está com a Prefeitura, mas precisa da liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Já o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque a gente foi atrás de resposta lá também, disse que o valor foi bloqueado, porque a Prefeitura não cumpriu outros 3 contratos anteriores no prazo correto. Disseram também que para a obra na avenida ser finalizada, vai ser preciso que a Prefeitura regularize então as pendências anteriores. Vamos ver como é que fica o tempo, né? Tá seco, poeira demais. Vamos ver como é que fica amanhã?
Quinta-feira de sol em todas as regiões do estado. No norte, máxima para hoje é de 36 graus. O oeste registra a temperatura mais alta, 38. Na região central, varia de 17 a 34. O avanço da massa de ar polar pelo Brasil já muda o clima em algumas regiões do estado. A começar pelo sudoeste goiano, onde a mínima para hoje é de 14 graus. No leste fica em 15 e no sul do estado, 16 graus. Ainda sem previsão de chuva. Destaque de hoje vai para as cidades de Catalão, com umidade em 21%. Em Rio Verde, no sudoeste, a temperatura mínima fica em 15 graus, um pouco mais fresco. Em Anápolis, varia de 18 a 31. Em Ouvidor, mínima de 16 graus. E umidade ainda em baixa, 21%. Então, o comércio tem que aproveitar esses últimos dias aí, porque deve fazer mais frio, né? Até esse fim de semana, para lucrar. Já são 80 dias sem chuva, mas, para ser mais exato, 88 dias sem chuva no estado. E claro que aí, nesse calorão, tem parte do comércio aí que está lucrando. Veja só na reportagem. É quase impossível hoje, né? Você pegar o carro, sair nesse calorão aí, né? Sem ligar o ar-condicionado do carro, e a mesma coisa em casa. Quase 4 meses sem um pingo de chuva. Essa é a realidade de Rio Verde, no sudoeste do estado. O sol do cerrado castiga quem precisa sair na rua, principalmente no período da tarde, que a temperatura passa dos 30 graus. E aí as pessoas se viram como podem para tentar amenizar o calor. No momento agora que estamos gravando, faz pouco mais de 35 graus em Rio Verde. E claro que é muito mais fácil de aturar a temperatura próximo a um climatizador de ar, por exemplo. Produtos como esse estão sendo bem mais procurados agora na época de calor. Mas os carros-chefe seguem sendo os ares condicionados. As vendas aumentaram 50% nos últimos meses. A procura do dia 1º de agosto para cá, inclusive, aumentou muito. E todos os dias nós estamos vendendo muito ar-condicionado e muitos climatizadores. O Ricardo foi um dos que decidiu investir em mais um ar-condicionado, agora para o ambiente de trabalho. Agora eu estou comprando para um escritório da minha esposa. Que aí em casa a gente já tem, agora no escritório dela a gente já está colocando também para ficar melhor de receber os pacientes dela. A demanda de trabalho também aumentou para quem mexe com manutenção e instalação de aparelhos. Quando o cliente comprou equipamento de ar-condicionado, ele tem que fazer uma manutenção periódica. Tem gente que tem equipamento e usa só à noite, quando chega do trabalho, mas tem empresas, comércios que usam 24 horas e requer uma manutenção mais frequentemente. Tem que ter, acho que não dá para ficar sem não. Não é luxo mais não, é necessidade. Pessoal falando que está muito quente mesmo lá em Rio Verde. Tem o Adelson, a Maria Helena Assis também participando de Rio Verde. A Letícia está fazendo aniversário hoje, parabéns. Ela que é de Anápolis, e também a Francisca. Na verdade, o Rafael está fazendo 8 aninhos hoje em Lusiânia. Parabéns de toda a nossa equipe aqui. A gente vai para um rápido intervalo a seguir. Por causa da valorização da alta, né, do dólar, produtores rurais aqui de Goiás estão vendendo a soja antecipadamente, em até 2 anos. Tássia Fernandes. Pois é, essa prática já é comum, né, para aproveitar aí o preço alto do dólar, mas geralmente os produtores faziam essa antecipação em 1 ano. Agora, pela primeira vez, isso está acontecendo com 2 anos de antecedência, e a soja que vai ser colhida em 2022 já está sendo negociada. Já os detalhes com a Tássia Fernandes. E você vai ver também que o evento, a partir de hoje, deve levar muita gente para assistir filmes, espetáculos e música lá no Sudoeste. Ana Paula Moreira. Final de semana chegando, muita atração diversificada aqui nesse shopping em Rio Verde. A estrutura aqui já está toda montada. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo todas as informações. Tá certo, Ana. E agora sim, a Giovana Morim de Lusiânia vai chamar o intervalo pra gente. Vai lá, Giovana. Não saia daí. O jornal em Guera volta